Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Alan. O vídeo de hoje é de um jogo que acabou de sair, né? Acabou de ser lançado aí no Brasil, tá causando um certo alvoroço, principalmente por conta do tema, e é de um autor já conhecido aqui que divide opiniões, né? O jogo de hoje, vamos lá, é o The Godfather, Império Corleone. O autor é o Eric Lang. The Godfather tá vindo pela Galápagos Jogos, é de 2 a 5 jogadores, idade é de 14 anos, tá ok, e uma média de 60 a 90 minutos. É isso mesmo, tá? Acho que no máximo aí 100 minutos, mas a partida dele costuma durar exatamente isso aqui, tá? Qual é a ideia no The Godfather, né? Ele é um jogo onde cada jogador vai assumir o controle de uma família, né, da máfia, the mob, como os próprios americanos falam, ou da família. E seguindo o roteiro do filme, né, porque o jogo ele é ambientado no primeiro filme da franquia, O Poderoso Chefão, né, ou The Godfather, o Padrinho, que deveria ser o certo. E aí o objetivo no jogo é você expandir o seu poder ali, né, no meio criminal em 4 rodadas, que são divididos em 5 fases. O jogo é um jogo de controle de área, tá, com um mapa muito bacana, vamos lá, ó. Vou só mostrar aqui. Ah, então nós temos esse mapa aqui da cidade de Nova York, ambientada ali nos anos 50, se não me engano, 50 e 60. E qual é a ideia do jogo, né? Você vai ter vários espaços onde você vai fazer ações. Então são ações do tipo worker placement, né? Você vai pegar o seu trabalhador, né? o seu personagem, sua miniatura, vai colocar lá e realizar. Depois você tem outros espaços aqui que você coloca membros de família, que eles podem fazer as ações da parte de cima dos espaços. E você tem esses espaços aqui que são octógono, onde você coloca os seus marcadores de controle. Tá? Pode ver que as regiões são numeradas, né? Que 1, 2, é meio fora de ordem, né? 1, 2, o 3, cadê o 3? Tá aqui, eu não entendi o porquê dele ser fora dessa ordem, mas assim, conforme você vai jogando, né, ele tem um setup inicial, então você vai colocar mais peças de ações nesses espaços. E conforme você vai jogando, você vai preencher os restantes até o final do jogo. Tá? O jogo acontece em 4 rodadas, e aqui você tem lá a primeira rodada sendo chamada de O Casamento, depois o Turco, Assassinato de Sony e a Traição. O interessante no jogo é o seguinte, que quando você termina o primeiro turno, você tem uma hand size, né, um limite de mão de 5 cartas, no segundo também, no terceiro aumenta para 6 e no quarto e último você tem que terminar com somente 2. Tá? Outros espaços aqui do tabuleiro é o seguinte, você vai ter algumas cartas especiais, vou mostrar aqui, que elas são chamadas de aliados e elas entram de acordo com o número de jogadores, como está pintado aqui embaixo. Tá? Então essas cartas têm um leilão por elas no final do jogo. Ok? Na última rodada do jogo não há necessidade de você colocar isso. Uma outra mecânica legal também é o seguinte, num jogo de 4 a 5 jogadores, você vai começar com 3 miniaturas, sendo 2 capangas e um membro de família, no caso o seu Dom. Depois, no ato 2 e no ato 4, você ganha mais uma miniatura, então você vai terminar o jogo com até 5 ações disponíveis, jogando nesses números maiores de players. Okay? Aqui em cima nós temos uma tracking, né, só para você ir controlando as fases do jogo. Elas são aqui a primeira fase de você colocar novos espaços, depois a fase de resolução de ações, depois a fase de dominância, que eu vou falar um pouquinho, aí depois a fase do leilão e por último a fase de ajustar a mão de cartas. Fase de dominância é assim, todas as miniaturas que estejam aqui ou aqui, a maioria, né, contando que está influenciando aqui, quanto que está aqui, vai ganhar a dominância desse local. Para que serve a dominância? Toda vez que alguém for fazer uma ação aqui na parte interna, né, nos tiles, e você tem a dominância, você tem o direito de fazer esta ação aqui. Quando você coloca um membro de família, você faz esta ação aqui. A vantagem do membro de família é que eles podem fazer tudo que está em volta. Ok? Vamos falar mais sobre o que vem no jogo. Eu expliquei as regras de maneira muito rápida, em 3 minutos, tá? Mas é só para ter uma ideia. Uma outra ação que você tem no jogo também são realizar trabalhos. Tá? Então aqui, ó, os trabalhos, na verdade, eles são ações especiais. Eles vão desde eliminar miniaturas, tirar miniaturas de local, ganhar prêmios imediatos, dar algum poder especialzinho ali para aquele momento. Então como eles funcionam? Todo o trabalho ele tem o seu custo, aqui no caso ele custa 2 cartas de arma, aí um efeito e aqui o que ele dá de recompensa. Uma coisa interessante no jogo também é o seguinte, você tem notas de 1 até 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ou é 1, 2, 3, 5, não, acho que é 1, 2, 3, 5, não lembro, agora me deu um branco aqui. Deixa eu ver, não, é 1, 2, 3, 5, não tem a nota de 4 não. E você não pode trocar o dinheiro no jogo, então quando o jogo coloca pra você aqui que são 2 notas de 2, tem que ser exatamente isso que você ganha, você não pode pegar 4 notas de 1. Isso tem um porquê. Uma das ações do jogo, essas maletinhas muito bonitas, tá? São maletinhas de metal, é você guardar a sua grana suja aqui pra você ir limpando o dinheiro do crime, né? Então uma das ações do jogo é quando você vê uma maletinha pintada, deixa eu ver se tem alguma carta aqui, porque é uma ação de tabuleiro, mas eu não sei se alguma das cartas faz isso, eu acredito que não.
É uma ação de tabuleiro. Aqui, por exemplo, ó, no Central Park, tá vendo? Do lado do meu dedo aqui, ó. Então sempre que você vê esse símbolo, você vai pegar uma carta de dinheiro, vai mostrar pra galera e vai guardar, tá? Ganha o jogo quem tiver mais dinheiro no final do jogo, tá? Quando você realiza estes trabalhos, você também vai guardá-los na maleta, e eles são para set collection. Então quem tiver mais trabalhos realizados de determinada cor, você tem lá cinza, amarelo, azul e verde, vai ganhar também pontos extras no final por isso. Então o que pontua no final do jogo? A quantidade de dinheiro que você conseguiu reunir, a quantidade de trabalhos em maioria das cores que você conseguiu fazer, as áreas onde você teve maior dominância, tá? A maior dominância é o seguinte, porque quando termina uma rodada, o seu marcadorzinho, deixa eu pegar ele aqui. Aliás, o insert desse jogo é muito legal. Ele é igual o do Blood Rage, assim, sabe? O Zombicide, né? É que é da Kumini, né? Então segue aquela ideia de ser tudo desmontável, você vai encaixando as coisas. Já vou mostrar as miniaturas também. Você tem esses marcadores aqui, ó, que você vai empilhando eles. Só que sempre que eu colocar um turno seguinte, um jogador assumir a dominância daquele lugar, ele coloca por cima. Então no final do jogo ganha quem tiver a maioria de dominância aí, tá? E aqui são os tiles de ações diversas que vão entrando no jogo, né? Aqui, por exemplo, você pode, com capanga, né, trocar uma carta qualquer por uma dessas três, e aqui o membro da família pode fazer a ação de cima, ok? Aí vamos falar sobre as miniaturas, né? Você tem 5 maletinhas dessa, tá? Que é, como eu já expliquei, para que ela serve no jogo. E aí você tem as miniaturas. Então, aqui a mais icônica, né? Que é o Don Corleone, não sei se vai dar pra ver aí, deixa eu colocar os meus dedos quebrados e tortos na frente. Okay? As miniaturas são no padrão de qualidade da Kumini or Not, então não precisa falar muito sobre isso. Né? Aqui você tem um chefe de sindicato. Aí aqui você tem o Capitão McCusley, eu adorava esse personagem no filme, que é o cara que arrebenta a boca do Michael. No filme, aliás, no livro isso é melhor trabalhado, esse assunto, no filme é uma coisa meio superficial. Aliás, Poderoso Chefão, né, falando sobre o filme, eu considero o filme 1 e 2 uma única obra, uma obra única. E se você não assistiu esses filmes até hoje, desculpa, você está deixando de viver. Aí nós temos aqui miniaturas com base na cores dos jogadores. Como eu já expliquei, cada jogador tem lá no seu setzinho 3 miniaturas de capangas e 3 miniaturas de membros da família. A terceira miniatura de capanga ela só é usada num jogo para 2 jogadores. Tá? Normalmente você utiliza jogando 2. E o que a gente tem diferente aqui também é um marcador de primeiro jogador, que é a cabeça do cavalo, quem assistiu o filme vai lembrar disso. E um marcadorzinho do carro de polícia que é para ir marcando as fases. O que mais tem de carta aqui que eu não mostrei ainda? As cartas de aliado, que são muito poderosas, tá? E ela tem uma votaçãozinha para elas no final de cada rodada. Aqui, ó. Então, por exemplo, nós temos a carta do prefeito, tá vendo? Essa carta ela entra no ato 2. As cartas elas têm mais quantidades delas do que espaços no tabuleiro. Então a chance de você jogar partidas com cartas diferentes é bem alta. Tá? Aqui é uma no ato 3, que ela entra pro final. Produtor de Hollywood, que babado, hein? Essa história do Kevin Spacey, todo mundo aí que tá rolando, veio aqui agora, por acaso. E aqui o dono de hotel. A arte do jogo é soberba, né? Não tem nem o que discutir, é muito bonito, até as costas da carta, tá vendo? Muito bonito. O que mais aqui? E aqui o Capitão McCusley, né? Que eles colocam como delegado, mas na verdade na história original, se não me engano, ele é um capitão, ele não é um delegado. Então vamos lá, vamos falar. O jogo, para quem é fã da franquia, né? Do Poderoso Chefão, visualmente falando, ele é muito bonito, assim, a gente encheu os olhos, dá pra ver, né? O jogo é belíssimo. Só que ele só é belo. Não tem nada de Poderoso Chefão aqui nele. Assim, nada. Desculpa a sinceridade, não tem. Ele é um bom jogo, tá, de controle de área. Talvez um dos melhores do Eric Lang. O Eric Lang é um autor do qual eu não sou muito fã, porque eu acho que ele... não vou dizer que ele está sempre fazendo o mesmo jogo, mas ele sofre o mesmo mal do Feld e do Rosenberg. Ele se recicla demais, né? Então nós tivemos o Quarters, que é uma série que eu gosto muito, que infelizmente no Brasil ainda foi lançado pouca coisa. Tomara que a Galápagos, por favor, tragam mais coisas do Quarters. Os Quarters tem muita coisa boa ainda a ser lançada no Brasil. Depois ele lançou aquela série Marvel Dice Masters, que veio alguma coisa pela Devir, mas eles pararam, né? Lançaram acho que só uma wave inicial. E lá fora a quantidade de material disponível é absurda. Depois nós tivemos aqui ainda do Eric Lang o Blood Rage, né? Que o Blood Rage causa muita discórdia entre a galera. Eu gosto do Blood Rage, eu acho um bom jogo, não sensacional, não. Eu acho que ele tematicamente falando ele é bem falho, porque os barcos que não navegam, as miniaturas que não tem necessidade alguma de existir, enfim, é um bom jogo. Ele tem estratégia óbvia do Valhalla, mas blá blá blá. Tem um review do Blood Rage aí no canal, quem quiser ver minha opinião sobre ele, assista.
Mas qual é o lance aqui do The Godfather, né? Primeiro, eu não me senti um chefe de família em momento nenhum. As cartas de tarefas, elas são legais, tá? Bacana, assim. A mecânica do jogo, ela funciona direitinho para um bom jogo de controle de área. Em termos de controle de área, ele é melhor que o Blood Rage. Ele funciona melhor que o Blood Rage. Porque o Blood Rage, por exemplo, ele tinha o problema dos barcos que não navegam, o problema da estratégia óbvia do Valhalla, combinada com as missõezinhas, que são as cartas verdes, que eu esqueci o nome agora. Ele não. A mecânica dele, para o que ela se propõe, funciona direitinho, redondinho. E eu gostei porque é um jogo assim que antes de terminar a primeira rodada você já entendeu e ó, ele é fast forward, sabe? Ele é rapidinho, você joga, não tem muito downtime, só tem que prestar muita atenção no controle de área, porque isso vai impactar muito no final da partida. Tá? Aconteceu de eu virar o jogo no final da partida, eu perdi assim por muito pouco, e eu estava muito lá atrás. Então tem, lógico, que vai ter a marcação, né? Porque toda vez que você vai guardar dinheiro, alguém vai marcar você, então vão tentar balear suas miniaturas para você perder o controle de área, ou para atrapalhar suas ações. Mas uma coisa que eu acho legal assim, muitas vezes quando você tira um cara de um espaço forte que ele havia acabado de usar, você acaba liberando para o outro, então você tem que ver o quão vale a pena você ficar passando a perna nos outros o tempo todo. Então eu achei isso bem equilibrado no jogo, tá? Eu acho que o fator ferrar os outros, ele funciona direitinho, mas tem uma consequência muito séria que às vezes você pode dar uma boa oportunidade para alguém que está ali quietinho, né? Mineirinho, comendo caladinho, entendeu? A produção é impecável, tá? É outro jogo que não precisava de miniaturas, indiscutível, tá? Exatamente como Blood Rage. Se fossem cubos, discos, funcionaria do mesmíssimo jeito, mas é da Kumin or Not. A Kumin or Not, ela é muito famosa por vender miniaturas, não necessariamente jogos excelentes. As miniaturas da Kumin or Not são sensacionais. Os jogos da Kumin or Not, eu acho que assim, por incrível que pareça, alguns jogos mais legais que eu joguei deles não tem miniaturas. Por exemplo, é aquele da guerra, eu tenho ele ali, como é que é o nome? Esqueci o nome, aquele que é ambientado na Primeira Guerra, que é um joguinho cooperativo, enfim. Então assim, eu acho que a Kumin or Not ela tem bons jogos, mas quando você pensa nela, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça são as miniaturas, e esse aqui não é exceção, tá? Então de 0 a 10 eu dou um sonoro 7,5 para esse jogo. É um bom jogo. Pra quem é fã do Poderoso Chefão, da ideia visual do Poderoso Chefão, cara, é obrigatório. Eu fiz questão de ter o jogo, mesmo sabendo que era do Eric Lang, mesmo tendo todos os problemas com o cara, por conta da identidade visual do jogo. Nas mesas que eu joguei, todo mundo curtiu, achou o jogo legal, achou lindo, maravilhoso, mas algumas coisas estão falhas. Então, por exemplo, a miniatura do Godfather, o Corleone, ela é simplesmente um marcador de rodadas do jogo, ela não tem utilidade no jogo, entendeu? Então, eu acho que poderia... Eu acho que o Corleone ele poderia funcionar no jogo como uma wild card, assim, sabe? Alguém para você ter aquele favor, igual é exatamente na história do livro, ou do universo, né, do Poderoso Chefão. Então, quando você estava num momento de desespero, para quem você apelava? Para ele fazia tudo acontecer. Porém, o preço cobrado era sempre muito alto. Então, me lembrou também essa ideia, ela foi muito bem aplicada no jogo Conan, The Board Game, né? Que o Conan, a miniatura dele, ela é um wild card, assim, você pode até controlar ele, mas as consequências são pesadas. Poderiam ter feito isso, sabe? Eu acho que ele poderia ser um efeito muito forte no jogo, mas que tivesse uma consequência muito pesada. Entendeu? Muito, muito, muito pesada. Enfim, talvez possa ser uma expansão, ou regra de jogadores aí. A Board Game Geek sempre parece uma galera com as ideias bem boas, então vamos esperar. Uma coisa que eu detestei foram as cartas de trabalho, porque, cara, todas têm a mesma arte. Isso aqui é ridículo, sabe? Isso aqui é horrível, isso aqui é ridículo. Tá? Não que a arte seja feia, mas isso aqui é de uma enganação tamanha. Você está comprando um jogo caro, que ele não é barato, tá? Com a arte igual para todas as cartas. Pô, né? Fizesse essas cartas temáticas. As cartas de dinheiro são muito bonitas, tá? Muito, muito, muito bonitas. E as cartas de aliados também. Como produto geral, nota 10. Sensacional, Galápagos, valeu ter trazido o jogo para o Brasil. Como jogo, 7,5. Como ambientação do Poderoso Chefão, um sonoro 5. Tá? Então você tem um bom jogo que cola com cuspe a ambientação, porque ela não existe de fato ali, tá? Você tem um bom jogo de máfia, de controle de área, legal, tá? Mas é a identidade visual do jogo, não o jogo em si, beleza? Esse jogo está disponível em praticamente todas as lojas, mas hoje eu vou aqui aconselhar a loja do meu amigo Emerson, né? Emerson da Bravo Jogos. Emerson, obrigado, peguei esse jogo com ele. O Emerson tá com esse jogo lá, vendeu muitas cópias já, ele já até repôs o estoque dele. Então assim, se você curtiu o vídeo,
aproveita, pega ele lá que ele tá com pressão nesse jogo, beleza? E ele também sempre tem umas promoçõezinhas bacanas lá e também tá vendendo alguns jogos importados. Dá uma conferida lá, o site tá aí embaixo na descrição do vídeo. Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Aquele abraço.